Então, o cara... Vamos falar do valor lá, sem botar mão de obra, tá, gente? Uhum. Acho que a galera tem maturidade para entender que tem a mão de obra do cara que tá fazendo. Beleza, Que vai beleza. fazer toda a diferença. E a mão de obra, na verdade, hoje eu acho que é o maior gasto, o maior gasto. custo, o maior custo de uma confecção de instrumento é a mão de obra, cara. É porque não é o feito material. num dia nem dois, né, irmão? Exatamente. Mas beleza. Quanto o cara, objetivamente, pagaria num corpo desse? Madeira e braço? É madeira e braço. Madeira, Tu tá mais braço, atualizado, eu escala. tô desatualizado, legal, porque eu não... Cara, tem vamos tempo lá. que eu não construo. Só madeira, né? Tá. Porque fazer um braço de guitarra e um bot- corpo é um trabalho Eu botaria caraca. aí pelo menos uns 600 a 700 Pô, reais. 600, 700 reais, beleza. Tá, vamos botar aí 300 reais num pedaço, num bloco. Lembrando que essas madeiras você não encontra em madeireira comum, você vai lá na madeireira e compra. Tem que ter teste fonte. Não, tem vendedores específicos. Até se vocês procurarem no Instagram, tem alguns vendedores específicos que trabalham com madeiras legalizadas. Sim. Até porque os caras têm CNPJ, tem tudo bonitinho lá. Madeiras legalizadas para poder vender para luthieria. E já te entrega já já aplainada, na madeira espessura. seca, legal. Então vamos lá, ele gastou 700 pratas em madeira. Aí qual seria a ponte que vocês recomendariam pro cara? Não é uma gotô uma gotozinha de barão aí? Quanto você falou? 1.100. Eu colocaria uma 1.100. Wilson, que foi o que eu coloquei na minha. E quanto é? 700? Ih, bem menos que isso. A minha foi uma Telecaster, a minha foi, acho que eu paguei 200 ou foi 300 reais na minha ponte. Então, Mas é uma Pontezinha, tele. 300 pratas. Ah, mas se fosse de uma Stratocaster? Não, aí talvez seria um pouquinho mais caro. 500, É, 600. por aí nessa faixa. E ó, Tá. só pro pessoal não torcer o nariz, a Wilson, ela é a segunda linha da Gotô. Isso. Ai, eu E não sabia tem disso, não. também tem um modelo, tipo a VS50, que é, se não me engano, é essa a nomenclatura. VS50 da Wilson e VS100 é o Wilson by Gotô, que é fabricada pela Gotô, mas com padrão, com o modelo Wilson, né? Ó, então deu 1.200 reais até agora o cara de gasto, né? Uhum. E quanto que ele vai gastar agora? 3 captadores, mais um barão aí, se for... Bota mais um barão reais. se for nacional, né? Deu 3.200 reais, né? Acho, por aí, isso. Não, menos, cara. 2.200 reais, desculpa. 2.200 Menos reais. isso. Faltou ali o... Tarraxas, Tarraxa. encostamento. Vai dar o quê? Mais um barão? Por aí. Por aí, mais ou menos, de material. 3.200 reais. Põe mais uns 3 contos aí de mão de obra. O cara tem a guitarra nível gringo, Sim. né? Não, 6 contos? não diria nível, se fosse tratar uma guitarra premium, né, cara? Não, Assim, premium não. Eu digo uma Fender de entrada, assim, $700. Sim, sim. Mas Cara, a aí eu galera acho fala- que onde vai... Desculpa te interromper, mano. Claro. Onde vai fazer toda a diferença, porque não é uma matemática que eu falo, não, peguei esse valor, tem uma guitarra nível... Depende agora de quem vai fabricar. Não, tem esse um detalhe. luthier de qualidade. Aí, vamos lá, então. Top, luthier top. Não vai ser 3 mil reais Vai de mão ser de mais, obra. 4 vai, contos, Você não 5 vai contos. pedir mais, vai né? ser muito mais do que isso. Entendi. Entende como não O cara é? vai me matar aí, mas eu tô aqui Vai fazendo ser um trabalho. muito mais do Cara, que isso. É legal você abordar isso, cara. É legal. É porque são assuntos que realmente... Até brinco que eu não gosto de entrar nesses assuntos, mas Aham. é um assunto bacana de você discutir, porque... Então 70% do valor da guitarra seria o preço do cara. 70% do valor do instrumento. Mais ou menos isso. Eu Entendi. diria que é mais ou menos Vai de isso. 60% a 70%, mais ou menos, a mão de obra. Mão de obra sempre vai ser mais cara. Porque cara. tu também tu não Porque vai chegar... é fácil, cara. Não é de Porque um dia é pro um outro. trabalho individual do cara. Tu não vai chegar pra um luthier top, como tu falou aí, e falar assim, cara, tem essa... Ó, eu vou te pagar então 10 mil pra tu fazer essa guitarra pra mim, tá bom? 10 mil, pô, tá ótimo, beleza. Então, tem esses caixotes de feira aqui que eu recolhi pra tu fazer, o cara vai mandar tu enfiar aqui em algum lugar. Entendeu? Ele não vai nem pegar aquele serviço. Ele, ó, só trabalho com madeira X, Y, Sim, as sim. madeiras que eu tenho aqui, que eu conheço, que são madeiras envelhecidas. Porque ele também não vai querer que tu traga uma madeira que ele desconhece, ele vai ter um baita de um trabalho, vai te entregar a guitarra, mês que vem tu tá reclamando que o corpo da guitarra dobrou no meio. Exatamente. Ele vai botar a culpa na madeira, tu vai dizer que foi ele que não soube fazer, sim. então ele não vai querer assumir essa responsa. Entende? Porque Como é um- o que o pessoal também precisa entender, e que talvez eu não botei nessa conta aqui, eu não tenho nenhuma guitarra de luthier, né? Uhum. Que o trabalho do luthier numa guitarra dessa, cara, é um trabalho de mais de um mês. É, E bem mais. bem Né? mais. Às vezes 2, 3 meses Bem aí, mais. enquanto lá na Fender os caras fazem um trabalho desse em 3, 4 dias. Acho que em dias, né? Depende Porque da como é em estrutura. série, É em série, né? Exatamente. Se o cara tiver uma estrutura lá com máquina CNC, de corte, o cara já tem lá o projeto pronto do instrumento, ó, o modelo do meu instrumento é esse aqui. Então, Aham. realmente o cara consegue ter uma produção melhor ali. Sim. Agora, falando no meu caso, todos os instrumentos que eu construí, cara, era tudo na mão, tupiazinha na mão, serrinha de fita É ali. porque e não tal. faz sentido uma guitarra de luthier ser o mesmo peso na guitarra feita em série. Mas, na verdade, aqui a gente pensa diferente, né? É. Que, pô, cara, um luthier lá, pô, a Fender 15 mil, vou pagar 15 mil na guitarra do luthier. que você Então, agrega cara, o valor da Fender. Eu, na verdade, você puxou um assunto que eu até gostaria de expor isso daqui. Uma das coisas que eu decidi, assim,
parar, dar um tempo de construção, não é nem pelo fato só da correria que realmente... hoje eu falaria para você assim, se fosse hoje, eu falo, cara, impossível realmente por conta de tempo. Não tenho tempo para me comprometer a realmente a construir um instrumento. Mas na época foi o seguinte, cara, essa visão que as pessoas, principalmente brasileiro, têm, cara, é o seguinte, cara, olha só, Lovato, eu quero fazer uma guitarra. Ó, eu quero uma guitarra assim, assado, aí... Ou então o cara pega uma guitarra tua pronta lá, já toca e fala, caraca, bicho, que guitarra, que timbrão, que guitarra maneira, pô, essa tua caixa é legal pra caramba. Bicho, cara, essa guitarra tem um som muito melhor que uma Fender. Olha só, é muito mais confortável que uma Fender. É muito mais bonita, né, visualmente, que uma Fender. Tem madeiras ali, como a gente estava falando, figuradas, que são caras, né? Pô, cara, quanto custa pra fazer essa guitarra? Ó, cara, vai custar aí, tipo, sei lá, 10 mil pra fazer. Porra, mas 10 mil eu compro uma Fender, né? Tu já ouviu isso? Já, várias vezes. Aí eu falei, cara, eu realmente não... Desestimula, porque assim... Sim, imagino. O cara, ele não quer realmente o instrumento. Ele quer ter ali, o sonho dele é ter essa marca de referência, desde moleque, às vezes o cara tem o sonho de ter aquele instrumento. Ele não tá, tipo, realmente preocupado com o timbre que ele vai ter. Então, assim, cara, eu falei, cara, não adianta ficar, às vezes, dando murro em ponta de faca por uma questão, cara, que isso não vai mudar. Não, cara, falando que o cara não tem que construir guitarra. Pô, bicho, você tá falando do Cassias, né? Sim. É Cassias, né? Cassias. Então, do Cassias aqui, cara, tu vê os instrumentos que o cara faz, cara. Só que ele tem um padrão, realmente, que ele fala, cara, o meu padrão que eu decidi, que eu escolhi trabalhar, Sim. são essas guitarras aqui, cara, que, pô, a madeira é tudo premium, velho. É tudo, tipo assim, sei lá, acima de 30 pau uma guitarra. Não sei, 25. 25, E aí, entre 20 né? e 35 mil. Ele escolheu o público dele. Sim. E ele tem a galera que, pô, que realmente vai falar assim, cara, vai valorizar, falar, realmente vale. Assim, quem sou eu pra falar que a gente tava falando, pô, tipo assim, às vezes nossa esposa está lá, pô, cara, ela gosta de um sapato ali, quem sou eu pra dar preço pra ela falar, pô, não, esse sapato não vale isso. Cara, pra ela pode significar muita coisa, pra Cara, mim. é igual quadro, cara. Você Igual quer quadro. botar um quadro em casa. Pô, quero botar. Ó, tem 2 quadrinhos ali, né? É um quadrinho de 20 reais, 30 reais. Só que tem gente que vai querer pegar um quadro ali, cara, de um cara que pintou um quadro. Exatamente. Né? A gente pode comparar assim. Você pode comprar um quadro no Mercado Livre, que é uma réplica, ou um quadro que tem uma paisagem qualquer, que vai custar 200, 300 reais. Sim. Você pode comprar um quadro de um cara que pintou e ficou talvez semanas pintando um quadro, que não pode ter o mesmo valor, bicho. Exatamente. Completando isso que o Lovato falou, até por orçamento, eu evito explanar orçamentos na internet. Normalmente o orçamento é feito ou via WhatsApp ou até no inbox mesmo no Instagram ou do Face, mas de uma forma muito direta com o cliente, não de uma forma muito aberta. Por quê? Querendo ou não, o fato de estarmos numa rede social e termos uma certa relevância, dependendo do que a gente fala, vira regra. E até eu comentei quando eu vim aqui, quando eu participei contigo, que você perguntou sobre preço, e eu falei assim, cara, dependendo do que eu falar aqui, eu posso estar tirando a comida de um prato de uma família. Por exemplo, eu tenho pessoas no Instagram, no Face, que às vezes eu vejo serviços executados lá. Eu vou citar um exemplo, por exemplo, aqui. Um instrumento barato, um violão barato, que o tampo está quebrado no meio, e eu vejo o cara fazer uma troca de tampo. E eu fico olhando assim, eu falo, cara, um instrumento desse novo custa 700 reais. Para esse cara, eu não faria aquele serviço por menos de 2 mil. Um exemplo, tá? Já para não fazer mesmo, porque aquilo ali são 2 semanas, 3 semanas de trabalho naquele instrumento. Então, para estar sendo feito ali, certamente está sendo cobrado abaixo daquilo ali. Sim. Então, se para ele é interessante executar aquele serviço que certamente é abaixo do preço de venda, então, consequentemente, abaixo de 700 reais, é porque é interessante para ele fazer, é interessante para o cliente que está pagando fazer, e tu olha o resultado final e tu fala assim, pô, ficou bacana, né? Que ficou legal aquele serviço ali, num instrumento que teoricamente não compensaria, mas para o valor que foi cobrado, com certeza foi, entendeu? Então, mais uma vez, quando ele falou do Cassias aqui, que ele já se coloca num nicho de mercado, ó, as minhas guitarras que eu faço são níveis premium, que o valor mínimo é valor X para lá para cima. Sim. Então, de repente, eu não vou pedir um orçamento para ele, esse cliente que você falou que está tentando comprar uma madeira de 200 reais, um braço de 100 para fazer uma guitarra enxuta, não é o nicho de mercado dele. Mas, por outro lado, certamente vai ter luthier que vai estar assistindo a gente que fala assim, não, eu consigo entregar um bom instrumento, Sim. sei lá, cobrando R$1.000 de mão de obra. E ok, se para ele é interessante fazer,
Só que eu acho que não seria prudente, da minha parte pelo menos, eu chegar numa internet e abrir a boca e dizer, não façam, tá errado, esse preço não é justo, Nossa. entende? Normalmente é um cara que tá começando a fazer isso, né? Mas não necessariamente, Matheus. Não? Eu morei no interior do Piauí. Eu morei 1 ano no interior do Piauí. Você já era luthier? Não, isso foi de 99 para 2000. Eu saí daqui com 18 anos. Meu pai era militar, meu pai foi transferido para a terra natal dele, que era em Parnaíba, no interior do Piauí. Meu pai, nessa época, já estava aposentado da Marinha e meu pai trabalhava com estufador de sofá, reformando sofás. Então, só para ter um exemplo, trazendo para valores de hoje, nem sei quanto custa uma reforma de um sofá. É como se meu pai saísse daqui cobrando R$1.000 num estofamento de um sofá e chegou lá na cidade, a gente chegou com a nossa mudança para morar e tal lá. E as pessoas falavam assim, não, cara, o máximo que eu pago é R$70. Dependendo da região. Não vou fazer. Tudo bem, eu boto um pano em cima do sofá, pra mim não tem problema não. Exatamente. E aí? E aí eu tive que ver durante 1 ano serviços que meu pai tinha 2 alternativas. Ou não fazia aquele serviço, ou eu ver meu pai fazendo um serviço que aqui ele estaria cobrando R$700, R$1.000, cobrando 100, 150... E às vezes tomando calote, e às vezes a pessoa querendo parcelar em 3 vezes, porque é outra realidade da cidade, entendeu? Então isso muda de realidade, de cidade. O Brasil é um continente gigantesco onde você tem culturas e poderes aquisitivos totalmente diferentes. Dentro de uma cidade como o Rio a gente já tem, imagina num país gigantesco, entendeu? Sim. Então, Verdade. é isso. Obrigado por ter assistido a esse corte do Starlink Cast. Você pode assistir o episódio completo aqui na descrição do vídeo. E aproveita se você é guitarrista para fazer parte da maior escola virtual do Brasil, exclusiva para guitarristas, tocando ali no QR Code ou então na descrição do vídeo. Te aguardo lá.